Olá pessoal, vamos pro último bate-bola da série onde o Varney pergunta e eu respondo. Dessa vez com a paisagem melhor, mais bonita. É um recanto que eu escolho como minha fuga, meu lugar de pensar melhor, de respirar melhor. Vamos lá, Varney pergunta. Acho minha terceira pergunta é sobre o mercado de trabalho. Se tu teve no começo, quando começou a trabalhar, deu algum impedimento, se tu teve sofreu algum tipo de preconceito, ou se foi tudo bem no início da tua trajetória como trabalhador brasileiro? Essa é a pergunta. Um abraço. Bom, Varney, sobre essa minha iniciação como profissional no mercado de trabalho aconteceu em 1990. Eu vim de Três Forquilhas e cheguei em Porto Alegre para morar com a minha irmã e tentar um emprego. E um parente mais distante, mas porém muito amigo, me conseguiu uma entrevista na Transportes Luft Limitada, que agora não está mais no Rio Grande do Sul. Foi para São Paulo. O meu amigo Osmar da Silva me conseguiu essa entrevista. Ele trabalhava lá. E eu fui para a entrevista e preenchi uma ficha, burocracia da época, preenchi uma ficha e fui para a entrevista. Na entrevista eu notei, por minha pouca experiência, minha primeira entrevista, meu primeiro emprego formal, eu, eu notei que demorou um pouco mais. Chegou uma certa altura da entrevista, a entrevistadora, que depois vinha saber era uma estagiária em psicologia, me pediu licença e se ausentou da sala por uns 10 minutos, talvez, e eu achando que isso fazia parte do procedimento, não dei muita atenção. Ao passo que depois ela voltou, perguntou se eu podia subir a escada. Na época eu tinha uma melhor mobilidade, eu subi as escadas e fui falar com o gerente contábil, porque eu pleiteava uma vaga de auxiliar contábil. Eu tinha feito o primeiro ano de técnico contábil em Terra de Areia e pleiteava essa vaga. E aí eu fui entrevistado por coincidência boa, um conterrâneo. Lá ele não era de Três Forquilhas, mas era do Itati. E aí ele me fez perguntas relativas ao trabalho, perguntou se eu era canhoto por deficiência ou por hereditariedade. Eu disse que era os dois, meu pai era canhoto, meu tio canhoto, meu sobrinho canhoto. E comecei a trabalhar. Depois eu vim a saber que essa entrevista mais demorada e essa ausência da entrevistadora na sala vinha a ser que ela tinha feito um convencimento junto ao chefe da contabilidade, o Eupídio Hoffmann, de que eu seria um bom profissional. E deu certo, eu trabalhei lá o tempo que eu quis. E por ironia do destino, depois eu vim a ser até técnico da área, mas por ironia do destino eu saí um ano depois de lá com medo e com raiva do tal do computador, do cabeça quadrada. Mas enfim, essa foi a minha iniciação. Daí voltei lá para Três Forquilhas, Terra de Areia, concluí meu segundo grau e comecei a fazer cursos de TI, de informática na época. Isso é outro episódio que vale a pena eu falar em outro momento. E comecei a dar aula de TI e depois fui trabalhar como professor de informática em Osório. Mas a minha aceitação do mercado se deu mais por entendimento, mais digamos assim, por entendimento da entrevistadora de que eu seria um bom profissional, porque na época, em 1990, pouco ou nada se falava sobre a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, acabei por ser um sortudo, digamos assim, claro, com o auxílio dela, com as pessoas que na época estavam envolvidas nesse processo. Depois, claro, voltei a trabalhar em 94
E aí voltei definitivamente para Porto Alegre, e aqui estou até hoje na região metropolitana. E aí comecei a pleitear vagas por meus conhecimentos. E de novo voltei a trabalhar em contabilidade, e até que em 2000 e alguma coisa, não, mais precisamente em 1998, vim a conhecer a Acadef, e dali para frente, daí o meu trabalho sim foi todo envolvendo expectativa e mercado de trabalho para pessoa com deficiência. No fim, até fui uma espécie de consultor da área. Mas essa foi a minha chegada. Houve sim episódios de preconceito, de discriminação em várias entrevistas. Eu lembro de uma que a pessoa não tinha me visto, mas leu meu nome, Tarcísio Teixeira Cardoso, e da sala dele disse que o emprego era meu por causa do nome. Quando me viu, murchou, literalmente murchou. Ele não acreditava que estava vendo uma pessoa com deficiência na frente dele. E outros episódios de um que fez uma série de perguntas por eliminação, e aí não tinha mais o que perguntar, porque todas eu estava respondendo positivamente. E aí veio um lampejo, veio uma iluminação na cabeça dele, e ele perguntou se eu tinha carteira de habilitação. Na época eu não tinha, não sabia dirigir, eu não era habilitado, e eu disse que não. E aí ele suspirou aliviado e disse: pois é, aqui precisava ter habilitação para manobrar os carros no pátio. E a vaga era para a área administrativa, nada a ver com manobra de carros, nada a ver com operacional. Mas enfim, eu acho que eu tive uma chegada no mercado de trabalho como outras pessoas com deficiência, com capacidade cognitiva parecida com a minha, e tive episódios de sorte, de azar, de compreensão, de aposta, e outros que ser pessoa com deficiência assustava o dono da empresa, o entrevistador e tudo mais. Infelizmente isso acontece, então, até hoje. Então eu digo que o mercado de trabalho para pessoas com deficiência, claro, as que têm capacidade produtiva, as que chegam à capacidade produtiva, é um mercado bem competitivo, é um mercado que ainda tem aquela ideia de que pessoa com deficiência pode perceber menos, pode ganhar menos, uma linguagem popular a gente chama de ganhar, enfim. Mas é um mercado em disputa, que agora quem tem um nível médio ou mais que isso, ele não quer qualquer empreguinho, não quer qualquer salário, ele pleiteia vaga acima dos 2 salários mínimos, e aquelas pessoas com menos capacidade e com menos conhecimento, com menos estudo, com menos nível de estudo, pleiteiam vagas melhores. Mas conheço empresas transnacionais, multinacionais, que ainda têm ideia de que deficiente se sujeita a qualquer salário, e eu, com um nível superior completo, com especialização, já tive proposta de menos de 2 salários mínimos, com a garantia de que em menos de 2 anos eu não ia ter avanço salarial e nem de função nenhum. Então é muito curioso. Eu sei que a gente se demorou nessa resposta, mas é muito interessante falar do mercado de trabalho. Não tem milagres, pessoa com deficiência é sujeito à discriminação, ao preconceito, principalmente ainda dentro das empresas, diante dos entrevistadores, e depois junto com colegas, e aí temos empresas e instituições capacitadas para desmitificar isso, mas ainda temos, e temos também empresas dispostas a apostar, e pessoas com deficiência cada vez mais capacitadas, pleiteando melhores remunerações. Um abraço, até mais.